Poucas horas da Avenida Paulista ficar completamente lotada por uma gigantesca multidão em defesa da anistia, o ministro do Supremo Luiz Fux surpreende e acaba de anunciar que tem uma carta na manga para enterrar de vez o Xandão e ainda deixar Jair Bolsonaro elegível e, consequentemente, fazer com que ele retorne à presidência da República em 2026. A Globo, ao ser obrigada a dar esta notícia, ficou completamente revoltada. Até o presidente do PSD, Gilberto Kassab, um dos principais líderes do Centrão no Congresso, fez questão de passar a mão no telefone e dar aquela ligadinha para deixar confirmado que no que depender dele, de outros partidos, a anistia já está aprovada. O STF ainda pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível para 2026. Reportagem de Janaína Camelo. Um recurso no STF apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível, está à espera de uma decisão do ministro Luiz Fux. Bolsonaro foi condenado em junho de 2023 pelo TSE pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, após questionar a lisura das urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. O recurso chegou aqui ao STF em dezembro de 2023. Inicialmente foi distribuído para a relatoria do ministro Cristiano Zanin, que se declarou impedido de julgar porque foi o advogado do PT nas eleições de 2022. Em maio do ano passado, o caso foi redistribuído e caiu nas mãos do ministro Luiz Fux, que de lá para cá não movimentou o processo. É claro que diante disso o presidente Jair Bolsonaro não poderia deixar de comemorar e fez questão de passar lá no estado do Paraná, mais precisamente na capital, Curitiba, e foi recepcionado desta forma. Aprende aí, Luli. Aqui no palco, o seu Prestígio. O Conselho do Brasil, o Roberto. Quase foi preso isso aí. Presidente, pode ligar para esse comando? Enquanto isso, adivinha só onde estava o petista? Falando com o índio que tem uma tampa de Nescau na boca. Eu me moia o pequeno te baixo e eu muito. Aí quando eu queria, eu queria e eu muito ba acho comer a minha cama de mariba e a cama a mãe eu não tenho. E pro vexame ficar ainda maior, vejam só a esbanja, que indignada com o fato dos índios sequer estarem prestando atenção no que o Lula estava falando, mandou eles calarem a boca. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente. Tem dois.
Vem cá, você vai ficar aqui, você vai falar do microfone. Eu não sei se ele vai seguir, tá? O quê? Por favor, o presidente vai falar agora. Eu te entendo, Esbanje e Lully, deve ser muito difícil pra vocês serem obrigados a estar no meio do nada, no meio do mato, falando com um índio que a gente não consegue entender nada, que, como o Bolsonaro já disse, tem uma tampa de Nescau na boca, ao invés de estar assim como o Bolsonaro, reunido com governadores, lotando a avenida de todo o Brasil, arrastando uma enorme multidão sem pagar um pão com mortadela, e o melhor, sendo abraçado de verdade pelo povo do nosso país. Ao descobrir também que a anistia não somente vai ser aprovada, mas que Bolsonaro tem tudo para ser candidato e vencer em 2026, protagonizou estas cenas. Também tô chorando demais. Estamos falando em preferências, então vamos lá. Vamos falar sobre a pesquisa Quest mais recente, divulgada agora de manhã, a respeito da avaliação que os brasileiros estão fazendo do governo Lula. A Quest perguntou se os entrevistados aprovam o trabalho do presidente. Vamos lá, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A desaprovação só fez aumentar. E aumentou muito, inclusive, no Nordeste, entre mulheres, né? Mulheres, assim, elas já têm uma reprovação maior entre mulheres do que a aprovação. E lembrando que neste segmento, Lula sempre teve uma vantagem, agora está em desvantagem nesta área. No Nordeste, ele continua com a aprovação maior, mas caiu muito, né? Você pode ter um momento aí de repente, que seria acender o sinal vermelho dentro do Palácio Planalto, um empate técnico ali no Nordeste, seria péssimo, está perto disso. Então, isso preocupa muito o Palácio Planalto, né? A aprovação só é maior, por exemplo, em faixa de renda, em quem ganha até 2 salários mínimos. Nas outras faixas de renda, a reprovação é maior. E tem uma avaliação, quando você pergunta para a população, a economia está melhor? Todo mundo dizendo que está pior. O desemprego está mais fácil arranjar um emprego? Não, está mais difícil arranjar um emprego. O preço dos alimentos? O preço está mais caro. Camila. Verdade, só para fechar, mulheres que fizeram toda a diferença na eleição de 22, 53% desaprovando. E ainda para agregar isso, Lula tem feito falas machistas, inclusive usando como protagonistas grandes aliados, como a ministra Gleisi Hoffmann, que ele falou que para o Congresso, assim que ela foi indicada a articuladora política, que agora eles iriam ter uma ministra bonita para negociar politicamente, como se a beleza fosse o atributo e não a competência da ministra. Ou seja, Jair melhor se acostumando. Tô namorando um cara do Nordeste há muito tempo, inteiramente falando, né? Mas alguém do PL, da direita? Não, tô namorando apenas. Eu nem fiquei noivo. Você quer escolher o nome do filho, pô? Só conhecer o pretendente. Não.